Então, agora a gente vai, nessa aula, quinta aula, né, dos nossos trabalhos de educação do campo, nós vamos trabalhar um pouquinho da questão dos marcos legais da educação do campo. Se vocês se lembrarem, a nossa aula que a gente discutiu sobre a educação do campo, que a gente discutiu as lutas e tal, que foi a terceira aula, a gente finalizou aquela terceira aula falando de um conjunto de leis, de um conjunto de leis, diretrizes e decretos que hoje a gente pode se amparar, nós poderíamos dizer assim, né, se amparar como marcos legais da educação do campo. Então, essa aula de hoje, a ideia nossa é discutir um pouquinho esses marcos legais para que vocês, como professores, professoras, né, e sujeitos do campo, pensem e também se amparem, né? Essas leis não é para elas existirem lá no papel, não. É para a gente dar vida, né? A lei foi feita, ela foi fruto da luta social, ela foi uma conquista dos movimentos sociais. Então, a lei hoje, aquilo que nós chamamos de marcos legais da educação do campo, é para a gente se amparar. É, na verdade, um conjunto de artefatos legais que a gente pode lançar a mão para implementar a escola do campo, melhorar a escola do campo, fazer cumprir essa legislação. Não sei se vocês conhecem, né, as diretrizes, a legislação, mas é possível depois a gente disponibilizar, né, também está disponível na internet, todo esse material que a gente vai discutir aqui, então, as diretrizes operacionais da escola do campo, quanto às resoluções, quanto os decretos, todos eles estão disponíveis na internet, basta procurar que você vai encontrar. Então, a gente vai começar falando, então, desses marcos legais e a importância deles na educação. Então, isso que nós já dissemos para vocês, que as diretrizes, então, tem as diretrizes, tem a resolução de 28 de abril, que é a resolução número 2, de 28 de abril de 2008, tem o decreto 7.352, né, da Presidência da República de novembro de 2010, e tem, na atualidade, uma lei que alterou a LDB, que é a Lei 12.960, de 2014, que foi em 2014, quando foi feita aquela denúncia de 35 mil escolas fechadas no campo, o MST fez uma campanha nacional denunciando o fechamento de escolas do campo e, portanto, a presidente Dilma, na época, respondeu com esse decreto, alterando a LDB e inibindo o fechamento de escolas no campo. Então, são desses marcos legais que a gente vai trabalhar agora, que a gente vai fazer a discussão com vocês agora. Muito bem. Então, o que são essas diretrizes? A princípio, vamos começar, então. Começar pelas diretrizes. O que são as diretrizes operacionais da Escola do Campo? Ela é uma lei, né, composta por 16 artigos, com normas políticas, pedagógicas, administrativas, financeiras, né, trata do financiamento, a serem observadas nos projetos das instituições que integram os diversos sistemas de educação, o sistema municipal, o sistema estadual e o sistema federal. Nas diretrizes também tem um conjunto de princípios, né, lembrando aqueles princípios que a gente discutiu na aula passada, de procedimentos que visam adequar o projeto institucional da educação do campo. Quando nós chamamos de projeto institucional, nós estamos falando de legalização mesmo, da escola pública mesmo, né? Então, aqui, quando a gente fala das diretrizes, nós já estamos falando da organização da escola pública, nós estamos falando da entrada da educação do campo na educação pública, na escola pública brasileira. Então, esse conjunto de normas, ele ajuda, ele contribui de alguma forma para que os sujeitos do campo possam organizar melhor a escola. Na verdade, ele orienta, mas ele ajuda a orientar, a pensar melhor a escola. Qual é a importância dessas diretrizes? Como bem a gente falou na aula 3, quando foi feita a conferência municipal, aquela Conferência Nacional de Educação do Campo, a educação do campo, ela não tinha nenhum tipo de política, não tinha programas, não se falava. Na verdade, a educação para os povos do campo era um silêncio geral, tanto na legislação, quanto nas políticas públicas, quanto nas universidades, quanto na agenda geral do país. Então,
Qual é a importância dessas diretrizes nesse contexto? Então, essas diretrizes elas são importantes porque elas rompem com esse silêncio. Das políticas públicas, da educação, das escolas do campo, né? Essas diretrizes, elas são importantes porque ela resgata a educação como um direito subjetivo, né? Ela também, essas diretrizes também, diferente das demais diretrizes pensadas, as diretrizes da educação do campo, ela foi construída, claro que quem constrói é o Conselho Nacional de Educação, mas o Conselho Nacional de Educação, como os movimentos sociais estavam bastante organizados, ela foi construída respeitando e escutando, né, com uma escuta ampla, as experiências e demandas dos movimentos sociais e educacionais do campo. Então, ela tem essa importância também. Então, ela não foi uma coisa tirada do nada. Ela nasce e é construída nesse diálogo das experiências dos movimentos sociais. E ainda, outra importância das diretrizes é que as diretrizes, elas reafirmam que não basta ter escola no campo, né? É preciso ter escola e a escola tem que ser acompanhada também com políticas públicas, né? De permanência do ser humano no campo. Então, não adianta, por exemplo, você ter a escola no campo, mas não ter estrada. Não adianta você ter escola no campo e você não ter posto de saúde, né? Não adianta você ter escola no campo e a gente não ter política de financiamento na agricultura, preços. Então, a escola do campo, ela precisa, as diretrizes assegura isso, a escola do campo precisa ser acompanhada de outras políticas, não basta só a escola por si só, né? E as diretrizes, ela também deixa claro para nós essa necessidade da gente articular a dimensão geral com a particularidade. Isso é importantíssimo para a gente pensar, para a gente não achar que a escola do campo ela é sozinha e ela não tem articulação e implicações com a dimensão geral, né? Então, pensando bem, isso que a gente colocou anteriormente foi pensando foi pensando o que é que foi importante no movimento por uma educação do campo ter as diretrizes. Agora nós vamos entrar especialmente nas diretrizes, ou seja, o que é as diretrizes? O que reza os seus artigos? Né? É importante você pensar o que é os artigos, o que é que está contido lá na educação do campo. Então, como ela tem esses 16 artigos, a gente vai trabalhar artigo por artigo, e depois vocês fazem uma leitura da própria resolução, façam uma leitura do parecer, né, que sustentou as diretrizes, elaborado pela a conselheira na época, Edila Soares, um parecer muito bom. E daí vocês podem fazer essa leitura e fazer uma discussão coletiva entre vocês mesmos para enriquecer aquilo que a gente vai colocar aqui de forma bastante resumida. Tá? Primeira questão, qual é a base legal das diretrizes operacionais da Escola do Campo? A base legal é a Constituição Federal de 1988, né? E a Lei LDB, a 9394/96, especialmente no seu artigo 28, né? Que ela assegura, então, a mudança a questão do calendário escolar, de propostas pedagógicas específicas, que é o único artigo na LDB que trata da educação para as populações rurais é esse artigo aí o artigo 28. Bom, então essa é a base legal. O artigo 1º das diretrizes, ela está assegurada a questão da identidade da escola do campo. Está assegurada a identidade, a concepção político-pedagógica da escola do campo. O que é que diz para nós essa identidade e essa concepção político-pedagógica? As diretrizes asseguram que, lembra dos princípios que a gente discutiu na aula passada? Então, aqueles princípios agora, eles são traduzidos em forma de leis. Tá? Porque aqui agora é leis. Lá é um princípio. O princípio é algo que orienta, né? Orienta o sujeito. A lei, ela é legal, ela pode entrar para dentro da escola e a gente diz, olha, eu posso fazer isso aqui porque isso está na legislação. Se a gente encontrar algum diretor conservador, algum secretário de educação conservador, algum prefeito conservador que diz, isso não pode, não sei o que. Pode sim, porque ela tá dentro da legislação brasileira, do sistema educacional. Então, a identidade da escola do campo vai se definir, então, né, pela entrada dos sujeitos, que define o perfil da escola. O que é que nós estamos chamando de sujeitos da escola? Então, a identidade da escola do campo, ela se define pelos seus sujeitos. Quando a gente diz ela se define pelos seus sujeitos, a gente está dizendo, olha, não precisa estar lá no campo a escola.
Vamos supor, se você tem nas comunidades, naqueles povoados pequenos que às vezes tem a escola do campo, mas ela atende basicamente gente do campo, ela pode organizar seu projeto político-pedagógico como uma escola do campo, embora geograficamente ela esteja na cidade. Entendeu? Então, a identidade da escola não se define pelo lugar onde ela está, se é lugar geográfico, mas os sujeitos que estão dentro dela. Se são sujeitos do campo, a escola precisa organizar, o perfil dela precisa ser a partir dos seus sujeitos. O artigo 1 também, ela discute que a escola do campo tem que ser uma escola vinculada à realidade, ou seja, ancorada na temporalidade, nos saberes, na cultura dos camponeses. O que significa isso? Aquilo que nós já falamos para vocês. Por exemplo, às vezes o tempo da cidade, ele é o tempo do campo é outro. Então, por exemplo, na época de verão, principalmente nas regiões nordeste do Brasil, às 5 horas da manhã, 4 horas, já é bastante claro. Então, para o camponês, às vezes, esse é o horário de trabalho, né? Às vezes começa a escola às 6 horas. Então, os horários de começar não necessariamente precisa ser ditado de uma forma, ou seja, o que você tem que definir é que ele tem que respeitar uma carga horária e dias letivos. Mas essa escola, por exemplo, pode funcionar de 7 a 1 da tarde, ou ele pode funcionar, sei lá, enfim, organizar essa temporalidade da forma como os camponeses organizam. Mas isso aí não é uma coisa só para a gente bater um martelo e dizer que vamos fazer desse jeito, não. Tudo isso tem que ser discutido com a comunidade, tem que ser organizado, tem que ser votado, tem que ser pensado, tem que ser passado pelo Conselho Municipal de Educação. Então, fica atento também para essas coisas todas, porque a gente diz, isso é lei, eu vou fazer do jeito que eu quero. Não. Na escola pública é necessário que você organize de forma bastante legal, de forma bastante sustentada, para não causar problemas na escola. A outra dimensão do parágrafo 1º, do artigo 1º das diretrizes, é a escola como espaço da memória coletiva, né? O que nós estamos construindo da memória coletiva? Ou seja, tem escolas no campus que se organizam, que estão ali há 50 anos. Ninguém sabe por que aquela escola chama daquele jeito, ninguém sabe por que ela está ali. Ela nunca estudou a história da comunidade, ela nunca pensou sobre o futuro da comunidade e tal. Então, quando nós estamos chamando de memória, nós estamos dizendo que memória é algo que dá raiz, né? As crianças precisam entender sua história, precisam entender sua memória, precisam entender de onde vem, como se constituiu aquela comunidade ali, para que isso possa fortalecer e as crianças possam criar identidade, as crianças, os jovens e os adultos. Quando eu estou falando disso, eu estou falando dos sujeitos da escola. Mas se a gente chega com conteúdos que não levam em conta essa questão, aí fica descolado da realidade, né? Então, é possível a gente buscar nessa memória da escola, nessa memória da comunidade, da dimensão de registro. Tem uma coisa muito importante que é a sistematização de histórias das comunidades, história da escola, história das famílias do entorno. Ou seja, que isso, às vezes, as escolas não se dão conta. Coloca as crianças para escrever, às vezes, um monte de besteira que nada, não sabe de onde vem nem para onde vai, mas não escreve coisas tão necessárias de dar dimensão de registro na escola do campo. Muito bem. Ainda no artigo 2 das diretrizes operacionais, assegura que a escola tem que ter uma rede de ciência e tecnologia. É necessário que a escola do campo desmistifique essa ideia de que tecnologia é coisa urbana, ou que tecnologia é computador, né? É necessário, inclusive, buscar nas próprias comunidades rurais como é que essas pessoas desenvolvem tecnologia, né? Ou seja, como é que as pessoas desenvolvem tecnologia de captação de água? Como é que essas pessoas desenvolvem, por exemplo, tecnologia para conservar alimentos, né? É claro, nós não estamos dizendo com isso que só isso é tecnologia, mas a tecnologia discutida na escola do campo, ela precisa necessariamente reconhecer que já tem um processo de construção de tecnologias no campo, né? Então, tem várias coisas. Então, a escola também não pode ficar descolada da rede de ciência e tecnologia da escola, né, do campo, fazer convênios com outras instituições que pode e tal. E a última questão do artigo 2 do parágrafo único das diretrizes é que a escola do campo precisa se vincular aos movimentos sociais e sindicais da escola do campo. Aí você vai dizer, não, mas isso é coisa de movimento social. Não.
A própria LDB, se você lê o artigo 1º, ele vai dizer que educar, ele reconhece, a própria LDB, o artigo 1º da LDB, ele reconhece que os movimentos sociais são educativos. Então, quando as diretrizes operacionais dizem aqui que a escola do campo precisa se vincular aos movimentos sociais onde ela está inserida, ela não está inventando coisa, ela está reconhecendo uma base legal que nós já temos assegurados. Tá. O artigo 3 das diretrizes, ela vai tratar dos princípios das escolas do campo. Lembra que nós discutimos já na aula passada? Na aula passada, nós discutimos os princípios da escola do campo. Então, é um pouco essa ideia da questão do trabalho, da questão do vínculo com as sociais, questão do projeto de desenvolvimento. Então, isso está tudo lá no artigo 3 das diretrizes operacionais. No artigo 4 e no artigo 5, trata da proposta pedagógica e da organização curricular. Então, é importante lembrar, assim, gente, olha, as diretrizes, elas são 16 artigos, eles são bastante curtinhos, e por isso que é a necessidade da gente ler, discutir, interpretar, para a gente extrair o debate para organizar a nossa escola. Então, o artigo 4 e 5 trata da proposta pedagógica e da organização curricular. Então, ela se sustenta no artigo 26 da LDB. O que propõe o artigo 26 da LDB? Que o respeito à diversidade do campo em seus aspectos sociais, políticos, econômicos, de gênero, geração e etnia, né? Então, esse respeito à diversidade já está colocado no artigo 26 da LDB e as diretrizes puxam essa legalidade para as diretrizes também. As diretrizes também propõem, no seu artigo 4 e 5º, que o projeto da escola, o projeto institucional, seja compartilhado de todos os setores comprometidos com a escola. Explico melhor. Então, significa dizer, vamos supor que tem lá seu João, que o filho dele já concluiu a educação básica, tem lá outra. Mas ele contribui com a escola. Então, ela também. Então, é os setores que são comprometidos com a escola, que pode ser os pais, mas pode ser gente da comunidade, pode ser uma instituição, pode ser a cooperativa, pode ser um movimento, pode ser uma ONG. Ou seja, as diretrizes, o seu projeto institucional, ao ser organizado, não precisa só chamar o pai ou a mãe, ou os professores. Abra a escola para as diversas possibilidades daquele que se compromete de construir uma escola melhor, lá naquela comunidade, lá naquele povoado onde ela esteja colocando. E, por último, ainda, das propostas pedagógicas, ela coloca que a escola é um espaço público de investigação e articulação de experiências e estudos direcionados para o mundo do trabalho, para o desenvolvimento social, economicamente justo e ecologicamente sustentável. Então, isso está assegurado no artigo 4 e 5 para colocarmos na proposta pedagógica. Ou seja, nesse artigo aí, deixa claro para nós a importância da pesquisa, né, quando a gente fala espaço de investigação, deixa para nós, então, colocar na proposta pedagógica a dimensão da pesquisa, a dimensão da articulação de experiências. Às vezes tem uma pessoa lá na comunidade que tem experiências maravilhosas de agroecologia, tem campos de experimentação, tem um grupo de mulheres lá que constrói coisas legais e tal. Então, essas experiências podem ser articuladas também junto à escola, né? Elas podem ser colocadas como experiências da escola, como experiências de trabalho, né? E também, se outro desenvolve outras possibilidades, a escola pode trazer para dentro dela, para ser discutida, para ser visitada, para se tornar campo de experiência, campo de experimentação, né? Então, essas podem ser discutidas. E a outra questão é uma escola vinculada ao mundo do trabalho. Não é aquele trabalho explorador, aquele trabalho que leva a pessoa apenas à exaustão, ao sofrimento e tal. Quando nós falamos aqui de trabalho, eu queria que vocês se lembrassem da aula 1, quando a gente falava de um trabalho em que a pessoa pensa, antecipa em sua cabeça o que vai fazer, ou seja, que a gente movimenta a dimensão de corpo e a dimensão de mente, ou seja, um trabalho que articula pensamento e ação. Então, quando a gente trabalha nessa perspectiva de um trabalho que movimente pensamento e ação, nós estamos descolando do trabalho explorado, que às vezes só requer da gente a exploração, a exaustão, o sofrimento, a exploração. Então, não é esse trabalho quem desenvolve são os capitalistas, né? Então, a gente precisa construir um mundo do trabalho que a gente sinta prazer em realizar esse trabalho. Esse é o trabalho que a gente defende, que a escola precisa discutir, que a gente defende. Por isso que ele não pode ser às vezes ele não se realiza nessa sociedade que nós estamos, porque essa sociedade é uma sociedade calcada na exploração,
né? Mas no campo brasileiro, às vezes é importante a gente pensar sobre isso. Os artigos 5, 6 e 7 tratam da organização e da estrutura escolar. Então, assim, como organizar a escola, como pensar o currículo, como pensar os ciclos, como pensar as séries, como fica essa organização. Então, se você pegar as diretrizes, você vai encontrar lá no artigo 5, 6 e 7 essa organização da estrutura escolar. Então, lá propõe que você organiza, vamos supor. Porque a história da seriação, minha gente, por exemplo, tipo, na escola do campo tem um dilema muito grande, que é a questão da multisseriação. Bom, a multisseriação só existe porque você tem a seriação, né? Mas se a gente organizar em ciclos, a gente tira a seriação, entendeu? Aí a gente soma com a questão da multisseriação. Então, a forma de organização, isso já é antigo, isso já está assegurado na LDB. Então, você pode organizar a escola de diversas formas. É porque a cabeça nossa de professor e professora está muito vinculada à dimensão da seriação. A gente parece que a escola só pode organizar a partir da série, né? Mas a gente pode organizar por ciclos, a gente pode organizar por módulos, a gente pode organizar por outras possibilidades, não pode ser, e pode organizar pela seriação também, né? Então, são diferentes formas. Quanto à organização do tempo escolar, também o calendário pode ser organizado independente do ano civil. Lá na região onde eu moro, a gente tem um dilema muito grande com a questão da pesca, né? Então, por exemplo, tipo, filho de pescadores, quando é época da pesca e a questão do café, da colheita do café. Então, o pessoal que é mais na zona litorânea, quando é época agora de pesca, de turismo, as crianças somem da escola. Não vão na escola de forma nenhuma, porque todo mundo vai aproveitar esse mundo do trabalho. Muito bem. Na outra ponta, na outra região, o pessoal mais do interiorano, da época de colheita do café, também não fica um adulto na escola, porque todo mundo vai atrás da colheita do café. Isso já repete há anos e anos e anos e anos e anos e anos e anos. Mas a escola continua organizando férias em janeiro, retorno em fevereiro, férias em julho, retorno, ou seja, da mesma forma que organiza o mundo urbano. Ora, eu vou perguntar uma coisa para vocês, por exemplo, tipo, a escola, o calendário escolar, ele é uma coisa, o ano civil é outra coisa, né? Então, por exemplo, tipo agora, nós estamos gravando essas aulas em dezembro de 2017. Nós estamos finalizando o ano civil. Mas lá na minha universidade, o nosso ano escolar, nosso calendário escolar, só vai terminar em março do ano que vem. É importante pensar isso por quê? Porque por que as universidades, nós vamos terminar o ano, o 2017.2, que é o nosso semestre desse ano, lá em março. Então, por que eu estou fazendo essa comparação? Porque também a escola básica pode organizar o calendário escolar diferente do ano civil. Então, assim, se a gente já sabe que as crianças não vêm na escola na época da colheita do café, por que a gente organiza a escola nesse momento da colheita do café? Né? Então, assim, por que a gente não organiza o calendário acadêmico diferente do ano civil? Né? Então, pensar sobre isso, porque as diretrizes elas já garantem isso. Na verdade, a gente não posso fazer porque a lei não me permite. Ela permite. Então, você se apegar aqui, você se fundamenta. E isso também está colocado lá na própria LDB, que já é lá de 96, não é de hoje, de ontem, né? E a organização também do espaço e tempo escolar pode ser organizada em diferentes espaços pedagógicos. Isso aqui é importante, por quê? Porque a sala de aula na educação do campo não é o único lugar de organização pedagógica. Ela precisa, claro, ela é a referência principal, mas o aprendizado, a organização do trabalho pedagógico, ela vai além da escola do campo. Ela vai além da sala de aula, aliás. Ou seja, as escolas itinerantes, que existem em vários estados do Brasil, ela vai mostrar isso. Ou seja, a escola pode ir em qualquer outro lugar. Lá no estado da Bahia, por exemplo, às vezes tem uma mobilização, as crianças vão junto na mobilização, mas a escola vai junto, entendeu? Temos uma pesquisa para fazer, as crianças, não precisa ser só na sala de aula. A pesquisa pode ser feita fora da sala de aula, os estudos podem ser feitos fora da sala de aula. Agora, tudo isso, minha gente, de forma bastante planejada. Não vai botar a coisa na cabeça, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Precisa ser planejada, precisa ser discutida com a comunidade, precisa ser discutido com os alunos e, acima de tudo, precisa ter fundamentos para que isso serve no processo de aprendizado das crianças. Não vamos inventar coisa de ficar para aqui e para acolá, dizendo que as diretrizes te asseguram isso, e depois isso não tem
saldo para o aprendizado da criança. É isso que a gente está pensando. Então, uma escola precisa organizar em cima dessas questões. Ou seja, qual é a nossa finalidade, que a gente já discutiu, inclusive, na aula 1. A nossa finalidade escolar é a socialização do conhecimento. Agora, para esta finalidade, a gente pode organizar de diversas formas. Diversas formas, é isso que nós estamos dizendo. Olha, agora você tem uma legislação que lhe garante fazer isso. Ok? Avançando, então, um pouquinho mais, nos artigos 8 e 9, trata, então, das parcerias. A gente colocou para vocês, anteriormente, que o professor do campo, que o educador do campo, que a escola do campo não pode atuar sozinha, né? Ela é necessária que essa escola do campo, ela atue de forma compartilhada, de forma coletiva, né? Mesmo que seja só uma salinha, mas ela precisa. Então, esse artigo 8 e 9, ela trata das parcerias que a escola do campo pode fazer, ela assegura essa possibilidade da escola do campo poder fazer parcerias, né, de escolarização básica, de educação profissional, né? Pode fazer parcerias, por exemplo, de atividades curriculares, de atividades pedagógicas, enfim, de uma série de questões, né? O artigo 8 e 9 também, ela assegura a avaliação institucional das escolas, porque assim, a gente faz uma prática, mas essa prática precisa ser submetida também à questão da avaliação, então ela assegura. E ela assegura também, no artigo 8 e 9, que as demandas provenientes dos movimentos sociais poderão subsidiar os componentes estruturantes das políticas educacionais, respeitando o direito à educação escolar. É importante pensar nisso. Então, por exemplo, lá no sul da Bahia, agora os assentamentos, todos eles, têm a disciplina agroecologia como parte do currículo da escola do campo. Por que que tem, da escola do campo não, dos assentamentos? Foi uma luta do movimento social para que esta disciplina entrasse no currículo. Então, ela respeita o que o pessoal lá se sustentou. Quer dizer, legalmente nós vamos sustentar, porque a disciplina é portuguesa, é matemática, é isso e aquilo. Tá? Porque se sustentou onde? Se sustentou nesses dois artigos, no artigo 8 e 9 da diretriz, ou seja, o movimento social apresentou uma demanda que era importante pensar a questão da agroecologia como disciplina escolar mesmo, como parte do currículo, e isso foi incorporado em alguns municípios, né? E o pessoal está lutando em outros e está lutando também em nível de estado da Bahia, para poder colocar em todo mundo. Mas, então, essa é uma possibilidade. Eu estou falando de uma possibilidade, mas aí pode pensar outras também. Então, se quiser colocar outras disciplinas, aquilo que for necessário, aquilo que os movimentos e as comunidades rurais achar que é importante do artigos 8 e 9. Avançando um pouquinho mais, né, para os artigos agora 10 e 11. Então, os artigos 10 e 11, eles tratam da gestão da escola, né? É importante a gente pensar que a gente disse assim, olha, quando a gente tratou com vocês dos princípios, a gente falava com vocês, olha, a escola do campo, por mais que ela seja uma salinha só, ela precisa de trabalhar de forma compartilhada, ela precisa contar com os sujeitos, com as famílias, com quem foi mais. Então, isso está assegurado no artigo 10 e 11, que é a gestão da escola, a forma de organização e gestão e direção da escola. Então, essa gestão escolar, ela assegura, na verdade, a participação da família, a participação da comunidade, dos professores, dos movimentos sociais, na elaboração do projeto político-pedagógico. Quando a gente for tratar com vocês da questão metodológica, na próxima aula, a gente vai puxar de volta essa questão do projeto político-pedagógico, essa questão da gestão escolar. Mas, assim, é importante. Agora, como nós estamos tratando agora de legislação, nós estamos dizendo para vocês, olha, isso já está assegurado em lei, para que você não tenha medo ou coisa assim, ou cisma de fazer, né? A gente não está fazendo clandestino, está fazendo algo que está já assegurado em lei. O artigo 12 e 13 das diretrizes, elas são 16 artigos, né? O artigo 12 e 13 trata da formação dos educadores. Lembra também que quando a gente trabalhou os princípios, a gente falou da importância da formação do educador. Lembra disso? Então, os artigos 12 e 13, eles estão assegurados esse direito à formação e essa exigência da formação. Então, se vocês estão nas prefeituras, se vocês estão nas comunidades rurais e não tem nenhum processo formativo para os professores, é importante vocês se apegarem a esses artigos e começar a exigir, né, processo formativo para os educadores, formação específica para que ele possa atuar no campo, porque senão ele vai atuar no campo com aquilo que ele sabe, né? Eu geralmente costumo dizer que ninguém dá aquilo que recebeu. Então, se o professor passou pela sua formação inicial na universidade e aquilo que ele aprendeu, ele vai trabalhar lá no campo. Então, mas se na universidade a educação do campo está ausente, se a educação do campo é apenas uma disciplina em algumas faculdades no curso de pedagogia,
não está no curso de História, não está no curso de Geografia, não está no curso de Biologia, não está, enfim, nas licenciaturas específicas. E em muitos cursos de Pedagogia também não está. Então, esse professor sai da universidade, para ele, o campo é algo estranho ou algo tão igual quanto da cidade. Então, por isso que esses dois artigos, eles são artigos que sustentam a luta por formação para os professores das escolas do campo. Os artigos 14 e 15 tratam do financiamento da escola do campo. Eles asseguram a variação da densidade demográfica na relação professor-aluno. Aqui eu gostaria de fazer um destaque da seguinte forma. A maioria das escolas do campo que fecha, geralmente as secretárias de educação, eles falam que a escola tem pouco aluno. Então, esses artigos aqui, o artigo 14 e o artigo 15, depois vocês podem ler ele na sua totalidade. Nesses artigos que tratam do financiamento, eles colocam lá que a escola do campo, ela pode se organizar a partir da densidade demográfica. O que é a densidade demográfica? É a distribuição total de pessoas por metro quadrado de quilometragem. Eu exemplifico. Assim, ó, na cidade, as pessoas moram todas juntas, né? É uma casa ao lado da outra. E aí, para você juntar 30, 40 alunos, não precisa você estender um raio muito grande. É diferente no campo. No campo, as pessoas estão longe uma das outras. Então, você tem hectares e hectares de terra e você tem uma criança, outra e outra. Então, para você juntar 10 alunos numa escola do campo, é muito. Então, a densidade demográfica é baixa, portanto, a relação professor-aluno pode ser baixa também. Então, esse artigo aí, ele dá esta segurança para aquelas comunidades que não quer que a escola feche e que ela funcione com pouco aluno. Então, assegurou, se um tempo atrás a escola tinha que funcionar com o número mínimo de aluno, na escola do campo pode funcionar até com 1, nessa relação densidade demográfica. Ela pode funcionar com o tanto de aluno que tiver. Por quê? Porque a densidade demográfica, a população do campo é pequena. Então, não queira juntar 30, 40 no campo. Não tem. E por isso que nós estamos falando dessa questão da diferença. Nós estamos vivendo em outro espaço, que não é o espaço urbano. Portanto, você não pode pegar o modelo de escola e de quantidade de aluno que tem na escola e colocar na escola do campo. Não dá para fazer isso, né? Porque no campo tem algumas especificidades que precisam ser respeitadas, né? Aí as pessoas acham que tem que pensar um currículo para o campo, um currículo para a cidade. Não é um currículo para o campo, um currículo para a cidade. Tem questões que a gente pensa algumas coisas. Por exemplo, essa questão da variação na densidade demográfica é um tipo de coisa. Então, o financiamento da escola do campo é um tipo de coisa. Então, às vezes, no campo você junta 5 crianças. Tá bom. Por quê? Porque só tem aquelas 5. Quer dizer, agora porque só tem aquelas 5, geralmente o que as prefeituras fazem? Pega essas 5, coloca dentro de um ônibus escolar e bota para andar aí quilômetros e quilômetros, né? Tomando o tempo das crianças, se cansando, as crianças se cansam, elas chegam na escola já exaustas, a aprendizagem rebaixa. Então, a gente precisa lutar, assim, se as crianças querem, têm disposição de estudar no campo, a gente se apega a esses 2 artigos, entra na promotoria pública e briga com as prefeituras para não fechar a escola. Tá certo? Depois a gente vai falar do outro artigo que vocês também podem chamar atenção para não fechar a escola do campo. Nós temos um exemplo lá no sul da Bahia, uma escola lá que iam fechar, e o pessoal se apegou a esses artigos, entrou na promotoria pública, acionou a prefeitura na justiça e a escola não fechou. Mas a comunidade tem que estar organizada para isso, né? E o artigo 16, ele regulamenta a resolução a partir daquela data, que é de 2002. Né? Então, a partir dessa data, de 2002 para cá, essa resolução está em vigor. Então, pode ler, pode chamar a atenção dela, pode mover a prefeitura, pode acionar a justiça, se vocês querem alguma coisa que foi impedida de fazer, pode fazer isso. Então, essa é as diretrizes de 2002. Essa foi a primeira conquista que os movimentos sociais teve e que o sistema público também teve de um instrumento legal, que nós poderíamos dizer assim, que está no papel, muita coisa ainda, mas em algumas regiões ela tem sido já um instrumento que tem ajudado as comunidades do campo a fortalecer a escola do campo a partir da legislação, a partir da dimensão legal, tá certo? Então, porque a gente pensa assim, tem a lei, mas a lei não é respeitada. Nesse país nosso, a lei só é respeitada à medida que a gente briga. Eu já aprendi isso, né, ao longo desse tempo histórico. Ou seja, a lei é respeitada a partir do momento que você luta para ela ser respeitada. Porque a lei apenas escrita lá no papel, ela é letras mortas. Mas a gente tem que dar vida à lei, né? Tá. Agora nós vamos falar da resolução complementar de número 2, de 28 de abril de 2008.
Aí vocês vão me perguntar, uma é contrária à outra? Não, essa é uma resolução complementar, o nome já está dizendo. Então, aquelas diretrizes que foi publicada em 2002. Mas ao longo de 2002 até 2008, na implementação do projeto de educação do campo nas escolas do campo em todo o Brasil, pelas prefeituras, secretarias, o pessoal foi sentindo que faltava algumas coisas na diretriz. Então, em 2008, tem essa necessidade dessa resolução complementar para ajudar o sistema público a melhorar, complementar aquelas que nós falamos anteriormente dos 16 artigos, né? Essa resolução ela é composta só por 12 artigos, a outra era composta por 16. Então, como essa é uma resolução complementar às diretrizes, ela é composta por 2 artigos, né? Qual é uma questão que ela deixa claro no seu artigo 1? No seu artigo 1, ela caracteriza o que é a educação do campo no interior da educação básica, porque isso era uma dificuldade. As pessoas diziam, o que é a educação do campo? Então, só tinha aquele conceito generalista, e daí não estava claro assim, mas o que é mesmo que faz parte da educação do campo? Então, essa resolução complementar, ela caracteriza a educação do campo no interior da educação básica e a quem ela se destina, a EJA, a educação especial. Então, ela deixa claro, então, o que é a educação, para que é a educação do campo e dá o nome às modalidades, às diversas modalidades de educação que ela se destina. No artigo 2, ela faz uma convocatória. Ela convoca os sistemas de ensino, nós estamos em 2008, né, a cumprir o artigo 6 da resolução do Conselho Nacional de Educação, que é a instituição das diretrizes, né, ou seja, assegurar esse cumprimento da instituição das diretrizes operacionais da escola do campo. Isso é uma resolução complementar. Mas ela vai, além disso, no artigo 3, que lá nas diretrizes não falava, no artigo 3 ela trata da questão da educação infantil. Porque, assim, lá nas diretrizes a gente fala de escola do campo, proposta pedagógica, mas a gente não fala dos níveis especialmente. Não, vocês observam que na exposição que eu fiz sobre as diretrizes não fala assim nominalmente. Então, nessa resolução, foi necessário colocar, por exemplo, tratar da educação infantil, que não estava colocado. O que o artigo assegura? Ele assegura que os níveis de educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental seja ofertada na própria comunidade. Leia lá no artigo 3 da resolução número 2 de 2008, do Conselho Nacional de Educação. E eu queria ler literalmente o parágrafo 2, que ele diz, olha, em nenhuma hipótese serão agrupados em uma mesma turma crianças da educação infantil com crianças do ensino fundamental, né? É importante a gente pensar isso, porque assim, várias escolas do campo, quando tem, por exemplo, criança da educação infantil, o pessoal mistura com as séries iniciais e tudo. Esse artigo 3, ele obriga os sistemas públicos a colocar em dois turmas. Primeiro, que ela tem que ser ofertada nas comunidades de origem das crianças, e segundo, que as crianças da educação infantil não podem ser juntadas, em hipótese nenhuma, com as do ensino fundamental, né? Isso significa dizer que os sistemas públicos têm que organizar no campo uma turma de educação infantil, mesmo que tem 4, e uma turma de ensino fundamental, mesmo que tem 4. Porque se ele respeitar essa resolução, tá certo? E o artigo 4 dessa resolução, que não está também muito claro, não estava também muito claro nas diretrizes, trata da nucleação das escolas do campo e da condição dos transportes. Por quê? Porque as diretrizes não tratou disso, né? Então, essa aqui, a resolução de 2008, ela vai tratar dessa questão das nucleação, ou seja, respeitar, para fazer uma nucleação, vamos supor que não tem jeito nenhum e tem que nuclear. Quer dizer, a primeira coisa, a gente é contra a nucleação, mas vamos supor que tem, porque tem. Então, é necessário de pensar as condições dessa nucleação e quais as condições dos transportes, ok? Não pode fazer uma nucleação muito longe, né, que as crianças andem muito tempo, né? Então, a resolução deixa claro que essa nucleação só pode ser feita nos anos finais do ensino fundamental, ou seja, depois do 6º ano, no ensino médio, e tem que pensar as condições de transporte. Então, não é de qualquer jeito que se faz nucleação no campo. O artigo 6 trata da educação de jovens e adultos, também considera essa questão da condição dos deslocamentos. E o artigo 7º trata da
condição de infraestrutura das escolas do campo, a organização, funcionamento, a admissão do professor, a sua formação inicial, a formação continuada, né? Tanto dos professores quanto do pessoal do magistério. Aqui eu queria fazer outro destaque, é que assim, olha, no campo, na educação do campo, para a gente assegurar um projeto amplo de formação e tal, é necessário fazer não só a formação do professor. Considera também educador do campo o motorista do ônibus, a merendeira, a pessoa da limpeza, a secretária, o coordenador pedagógico, ou seja, todas essas pessoas. Por quê? Gente, ó, se você tem um motorista de ônibus e que esse motorista de ônibus é grosseiro, ele não respeita as crianças, ele não leva em conta a idade da criança, ele trata as crianças de forma de qualquer jeito, na verdade você não educa esse percurso. Você apenas cria um estado de deseducação entre as crianças. Portanto, se você tem uma mulher da cantina que, ao invés de fazer uma comida mais decente, ao invés de estar organizando em torno disso, ela faz de qualquer jeito, trata as crianças de qualquer jeito, não transmite para as crianças o que é uma alimentação saudável, o que é uma boa alimentação, qual é a importância disso, não transmite esse gosto e esse entusiasmo pelo processo da alimentação, também a gente tem um processo de deseducação. Às vezes o professor faz um trabalho maravilhoso na sala de aula, mas às vezes a cantina desmonta esse trabalho. O professor faz um trabalho maravilhoso de alimentação saudável, mas na hora da alimentação da escola é bolacha pedagógica com aquele suco, aquele suco coloridinho que as crianças, que aquilo serve mais para desalimentar do que para alimentar. Então, se você não tem um trabalho coerente e coeso entre todos os sujeitos da escola, uns fazem o trabalho, mas ele fica pela metade. Então, por isso que esse artigo 7, ele trata dessa formação de todos, do pessoal do magistério, dos professores, dos educadores da escola, motoristas, enfim, ou seja, de todos os sujeitos que compõem a vida escolar da escola do campo. O artigo 8º trata do transporte escolar, né? Ele assegura que o transporte só deve ser utilizado quando, em última instância, quando for necessário, né? E ele deve respeitar o Código Nacional de Trânsito. Então, isso é uma coisa. Então, o que a gente tem visto nesse país todo, no Brasil todo? É as crianças e jovens sendo transportados de forma bastante perigosa, em carros bastante precários, né? Cadeiras caindo, sem cinto de segurança, às vezes ônibus até sem freios, muitos acidentes têm sido causados e tal. Então, nas comunidades onde vocês atuam, é importante prestar atenção nisso, juntar a comunidade para ver se o ônibus tem respeitado esse artigo da resolução de 2008, para acompanhar esse processo das crianças. Quer dizer, pensou em primeiro lugar, o transporte pode ser utilizado em últimos casos, mas quando ele for utilizado, a gente precisa ficar de olho. Pais, professores, estudantes, comunidade, todo mundo ficar de olho para como se dá esse transporte das crianças e dos jovens e dos estudantes de forma geral. Tá. O artigo 9, ele assegura a qualidade da educação do campo, chama a atenção para o cumprimento das diretrizes, né, da legislação, das diretrizes da escola do campo, aquilo que já está enumerado na resolução do número 2. É importante lembrar, porque assim, as diretrizes foram publicadas em 2002, nós estamos aí em 2008, quando ela foi. Então, de 2002 até 2008, vários sistemas educacionais não deu muita ligança, não. Então, por isso que foi necessário esse artigo, o artigo 9, para chamar a atenção dos sistemas públicos, para que eles pudessem pensar na qualidade da escola e da educação do campo e chamar a atenção para o cumprimento das diretrizes operacionais, que até aquele momento, muitas pessoas não tinham dado muita ligança, não. O artigo 10, ele propõe que no planejamento da educação do campo deve ser considerada, por exemplo, nessa questão do transporte escolar, as distâncias de deslocamentos, as condições das estradas e vias, né? O estado de conservação dos veículos, está na lei, né? Utilizado na idade, utilizados isso, a idade de uso, a melhor localização, as melhores possibilidades de trabalho pedagógico, um quadrante de qualidade, né? E ele assegura ainda, nesse artigo 10, que seja feito em comum com as comunidades em regime de colaboração, municípios, estados, enfim.
e as comunidades em geral. É importante pensar essa questão, tanto da questão do transporte, quanto a questão das possibilidades de trabalho pedagógico, juntando todas os níveis e sistemas de ensino. Vou exemplificar um pouco desse regime de colaboração, não sei se ficou claro para vocês. Que é assim, olha, às vezes você tem numa comunidade uma jovem que vai para a universidade à noite, que pega transporte escolar, um menino que vai para o ensino médio e tem um lá que vai para o ensino fundamental, um exemplo assim. Mas o transporte, quem contratou foi a prefeitura. E algumas comunidades, umas prefeituras, têm empetelhado a vida desse jovem que vai para o ensino médio e aquele que vai para a universidade. Não, porque aqui o ônibus é da prefeitura e a gente vai carregar só os meninos da prefeitura. Ora, isso se resolve porque assim, ó, o ônibus é contratado pela prefeitura, mas ele é serviço público. Ele é parte do sistema público. Então, há de se considerar, e aí precisa discutir isso, juntamente o Estado e os municípios, para que esse ônibus, não precisa o Estado, o governo do Estado, colocar um ônibus lá para levar aquela jovem e aquele menino que vai para o ensino médio. Se o ônibus da prefeitura der para trazer, vai trazer todo mundo. Por quê? Porque é um ônibus pago pelo dinheiro público. Não importa se ele é da prefeitura, se ele é do Estado, se ele é do governo federal. O importante é que aquele ônibus é pago pela contribuição das pessoas. É isso que nós estamos falando do chamado regime de colaboração. Então, esse regime de colaboração permite que as ações, às vezes, ações do município sirva também ao Estado e sirva também à esfera federal. Ou o contrário também, que coisas do Estado e da esfera federal sirva também ao município. Ou seja, considerando que nós temos um sistema público de educação e não minha parte do município, a parte do Estado, a parte do outro, a parte do outro. Não, é um todo, né? A gente considera que seria um todo. Tá. O artigo 11 e 12, né, que fecha a resolução, recomenda que os entes federados, União, Estados, Distrito Federal e municípios, que esses trabalhem no sentido de articular ações diferentes, de diferentes setores, que promove o desenvolvimento rural integrado de ações da educação do campo. Então, esse artigo, o artigo 11, ele faz justamente essa recomendação. Por exemplo, tipo, quem é responsável de organizar as estradas? É o INCRA. O INCRA está em que esfera? Na esfera federal? Então, ela vai organizar as escolas, ou seja, tem organizar as estradas. O posto de saúde, quem é responsável é o município? Tá, então o município organiza. Tudo recomenda esses diferentes setores, pensando no desenvolvimento da comunidade. Não é o desenvolvimento do prefeito, do vereador A ou do vereador B. É o desenvolvimento da comunidade para a fim de integrar diversas ações. Porque se não tiver uma estrada boa, a educação do campo não funciona. Se as crianças não tiverem com boa saúde, que é o posto de saúde, a educação não funciona. Se os pais das crianças não têm financiamento para plantar, para colher, para vender, para ter condição de vida, também a escola não funciona. Observe como que a articulação das diferentes ações no campo brasileiro, todas elas se integram com a questão educacional. Ou seja, a questão educacional não está fora das dimensões de saúde, trabalho, lazer, educação, circulação das pessoas, não está fora. Então, tudo tem uma questão integrada. Então, esse artigo 11 ele faz uma recomendação, que esses entes federados, que todos são responsáveis pela vida das pessoas do meio rural e do meio urbano também, se organizem em torno, tendo em vista a finalidade do desenvolvimento rural e integrando as ações de educação do campo. E o artigo 12, da mesma forma que o artigo 16 das diretrizes, ele publica, né, as direções, ratifica as diretrizes de 2002 e revoga as disposições em contrário. Então, o artigo 12 é mais burocrático, certo? Agora, nós vamos para o decreto, né, de 2012. Na verdade, esse decreto, ele é um decreto mais curto, foi feito em 2010, e a principal finalidade desse decreto foi transformar o PRONERA, que é o Programa Nacional de Educação e Reforma Agrária, que era apenas um programa, transformou em política pública, né? Mas ele reafirma a educação do campo, reafirma os princípios, reafirma os sujeitos da escola do campo, ou seja, tudo aquilo que já está nas diretrizes de 2002, na resolução de 2008, ele coloca, né, ele reafirma no decreto de 2002. Diz quem são os sujeitos da escola do campo, como é que a escola do campo se estrutura, transforma o PRONERA
como um programa de formação de professores de área de reforma agrária e de escolarização no campo em uma política pública, com financiamento. Enfim, o decreto, ele deixa essas possibilidades para as pessoas, né? E, por último, dessa legislação que a gente queria trabalhar com vocês, é essa alteração na LDB, que ocorreu em 2014, que a gente falou lá na aula passada, a gente falava, então, dessa alteração na LDB, que foi feito a partir do artigo 28, parágrafo único da LDB. A presidente Dilma, ela alterou a LDB e depois foi aprovada no Congresso, mediante aquela denúncia de fechamento das escolas do campo, 35 mil escolas nos últimos 10 anos, e a campanha que o MST fez contra o fechamento de escolas do campo. Então, a presidente Dilma, na época, respondeu com esse decreto contra o fechamento de escolas. O que é que ela acrescentou na LDB? O que é que ela alterou? Ela alterou o artigo 28, propondo que o fechamento de escolas do campo, indígenas e quilombolas, deve ser precedido de manifestação do órgão normativo do respectivo sistema de ensino, que considerará a justificativa apresentada pela Secretaria de Educação, tem que ser acompanhada de uma análise, de um diagnóstico de impacto da ação e a manifestação da comunidade escolar. Então, fica claro que, a partir dessa data, se as prefeituras quiserem fechar escolas, a Secretaria de Educação, ela tem que cumprir todo esse ritual. Ou seja, ela tem que fazer um diagnóstico, ela tem que dizer qual é o impacto, ela tem que escutar a comunidade, e se a comunidade disser não fecha, não pode fechar, né? Então, como nós estamos, esse processo de fechamento de escola, ele não se estancou, ele continua hoje no Brasil. Então, quem quiser manter as escolas abertas tem que se apegar a essa legislação, tem que se apegar a outros direitos, todos esses artigos que nós falamos, e organizar a comunidade. Mais do que a lei, é a comunidade organizada. Se a comunidade estiver organizada, é muito difícil de você impedir, muito difícil de você não impedir o fechamento de escolas do campo, né? Então, essas ideias e tal. Na última aula, que vai ser a próxima, nós vamos estudar um pouco como a gente, que nós estudamos na aula 3, nós estudamos o que foi a educação do campo, seu conceito, seu histórico e tal. Depois a gente estudou os concepções e princípios, né? Não sei se você se lembra. Agora nós estamos estudando a legislação e na última aula, que vai ser a próxima, nós vamos estudar um pouco como a gente organizar isso em nível da escola, né? Como organizar o trabalho pedagógico na escola, né? Na verdade, nós não temos receita, mas a gente vai apresentar algumas possibilidades de trabalho pedagógico na escola do campo, ok? Então, na próxima aula, a gente vê essa questão, né, da organização do trabalho pedagógico na escola do campo.